Olá, pessoal. Voltamos aqui para o terceiro e último bloco. A pergunta é o seguinte: essa CPMI que está aí é favorável ou contra o atual governo? Antônio Cicirelli. Era para ser contra, mas eles estão mexendo para ela ser favorável, infelizmente. Porque desde no dia 8, a situação, né, o PT, não, nós vamos entrar com uma CPI para investigar. Dia 9 já começou a mudar o discurso. Dia 10 já falando, não, é melhor não ter CPI. Não sei o porquê. Aí a oposição começou a querer a CPI. E o governo foi contra, isso é fato, né? Distribuiu dinheiro, tudo. Chegando um momento que não tem mais o que fazer, porque você tem uma imagem do chefe, do ministro, do GSI dentro do negócio, então você tem que abrir uma CPI. Só que agora o governo quer essa CPI para ele, para provar que ele é inocente. Desde que ele coloca o relator e o tem que ser presidente deles. Estão falando de colocar Renan Calheiros e o Omar Aziz de novo. Pelo amor de Deus. Doutor Miguel, o que o senhor pensa disso? Eu acho que nós estamos numa situação, aliás, duas situações. É a evidência contra a narrativa. É uma evidência que quem fez o 8 de janeiro foram a ultradireita. Sim. Só que a ultradireita ficou sem discurso. E quando eles sentiram que o governo não queria a CPI, eles estão procurando a CPI. Agora, eu nunca vi falar na casa de enforcado falar de corda. Porque as coisas vão ficar piores para a ultradireita do que para o governo. Eu também acho. E o governo, ele tem um discurso que eu acho plausível. Por exemplo, a Polícia Federal está investigando, o STF está investigando, as pessoas estão presas. Ele tem que fazer alguma coisa para a economia. Se você colocar uma CPI, vai embolar o meio de campo. Então, para o governo, a CPI era ruim, porém eles insistiram tanto que agora vai ficar pior para o Bolsonaro. Coisa que eu acho? Aquela fala da CPI. Você sabe como começa. Sim, não sabe como termina. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se o Bolsonaro não existisse, existiria 8 de janeiro? Não. Então, por que você vai fazer uma coisa? Você vai insistir numa pauta, numa narrativa que você não tem. Porque o que o G. Dias fez, eu não entendo, ele andando naquilo lá. Mas o GSI estava contaminado. Todas as pessoas que trabalhavam no GSI viajaram com o Bolsonaro, iam na motociata, iam para o Brasil, para o exterior, para a Espanha. Mas, doutor, e por que o Anderson Torres está preso e o Gonçalves Dias? Por que não o mesmo peso? Porque o Anderson Torres também estava há 7 dias no governo. Por que não o mesmo peso? Desculpa discordar de você, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que são completamente coisas diferentes, porque o Gonçalves Dias, ele estava lá no GSI, mas o Anderson Torres... Tem vários problemas. Vários problemas. Entre aspas, vários. O menor problema dele é que o Ibama viu que ele tem 70 passarinhos em casa. Esse é o menor problema dele. O Wagner, você acha certo ele responder preso? Agora, falando juridicamente, você como advogado. Você como advogado. Doutor Júnior pode responder melhor. Responder por esse crime preso, sendo que ele tem todas as prerrogativas para responder em liberdade? Eu entendo que não, até porque não há risco nenhum dele ficar solto. Eu vou ser que nem... Quando há risco, para. Eu não conheço os autos. Eu já não sei te responder nesse ponto isso. Que eu digo, por que porque não tá tendo um peso o Anderson Torres, ele é a ponta do iceberg do Bolsonaro. Tudo bem, doutor, mas até se descobrir que ele é a ponta do iceberg, eu acho que ele deveria, eu estou falando juridicamente, porque tem 2 advogados aqui que um está querendo ficar em cima do muro, o outro está sendo mais... Ele não poderia responder preso. Não, eu não ele sei, eu não tenho condições... Eu acho que ele tem várias pegadas dele em vários lugares aí.
Você entendeu? Sim. O que eu, na minha opinião, o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa que o Moro fazia. Está querendo que o passarinho na gaiola cante. Isso. É isso que eles estão querendo. Eles estão querendo uma delação dele. Isso. É isso. Tá, tudo bem, mas aí eu acho que tem que ter um critério, né? Tem que, pô, não pode forçar a Na barra. Lava Jato não sabe fazer isso, né? A Lava Jato só Eu fez sempre fui um isso. crítico da Lava Mas Jato, sempre você foi, lembra disso? eu Sempre fui crítico da Lava Jato. E eu aqui, uns 15, 20 dias atrás, eu falei, pô, eu mudei o meu entendimento. Tá? Eu tô tentando. Eu tô isolado aqui. Não, e o pior Se abrir a boca, que vai levar pedrada. Cuidado. depois o Toninho vai falar que você entra embaixo da mesa, você acha ruim. Não, mas eu queria o seguinte, Então eu concordo com tudo que vocês falaram aqui, só que eu inverto só a palavra do Xará. É, Narrativa e evidência. é. A narrativa do PT, evidência do GSI. Porque, ó, teve a posse do Lula, não houve problema nenhum. porque É o mesmo Mas GSI. também. É o com aquela mesmo, estrutura é o de mesmo, segurança que o mesmo fizeram. GSI. É o mesmo GSI que estava lá. Então não está contaminado. Não. Ah, tá com não. Ô, louco, Miguel. Espera um pouquinho só. E as armas que foram roubadas? É? E as armas que foram roubadas? Então. Mas quem roubou? Aquele cara que sentou na mesa do Alexandre de Moraes lá, morreu. Aquele barbudinho lá que bateu, que é meio do Xandão e bateu na mão lá, tá morto. As fake news que ele. Não é fake news, não. Não é fake news, Eu não não. ouvi nada disso. Você viu que vai ser crime agora, Eu né? abri o crime. Eu não ouvi nada. Não. Agora, pô, todo mundo aqui é inteligente. Manda pra mim. Vou pôr uma pitada aí nisso aí. Por que o Vamos botar- governo vamos botar não um- tem resistência à CPI do MST? Vamos botar o muro. Não tem. Não tem. O Não, governo. não vai pegar o Moro, não vai. Ele não está querendo se livrar de um peso morto que está tendo que carregar? Pode ser. Por que ele abriu as portas para ser? Por que lá não vai atrapalhar Olha, a economia? Não vai... Viu, Toninho, Lula é uma foi coisa no ar. difícil porque o Lula levou o Stedley para a China com ele. Exatamente. E Mas os será caras que não foi- invadindo aqui propriedade da Embrapa. Pernambuco também invadiu o Viu? dono da E aí Ali, você deixa- no você Espírito não tem Santo, resistência. na Aracruz, mas viu, eu não consigo entender isso. A minha opinião. É jogando é peso difícil. morto. Mas ele traz o Não é? água pro lado dele, O Michel. Rainha está preso, Eu acho Não é? que essa ideia. por outro motivo. Não é? Isso? É, pode Por outro motivo. Mas o Extorsão, Stedley. parece, não é? Extorsão, Isso, o Stedley foi para a China com ele, os caras invadindo aqui. Você não Não, acha- mas é você jogar um peso seletivo. Você Toninho. segura quem Ele te traz interessa. o água do lado dele. Ele traz o água pro lado dele. O agro. Ele perfeito. mantém Perfeito. o líder com ele, porque ó, você está viajando comigo e tal. Eu não tive o que fazer. Agora, falando em falta de bom senso, não é só do Lula. No AgriShow agora, na abertura Sim. do AgriShow. Meu, vai colocar o Bolsonaro e o Tarcísio. O Tarcísio, eu concordo. Tá no estado dele, né? Agora, eu vou deixar o governo do lado para colocar um ex-presidente. Gente, é outra falta de bom senso que eu fico vendo assim, eu não entendo isso. E parece-me que ele esperava que o governo anunciasse alguma medida de recurso financeiro. Sim. Agora, Sim. sempre anunciou no AgriShow a meta do valor da Agora- safra e recurso do BNDES. Agora o ministro parece que não Não vai. vai. Não vai. deixar. Não vai. Não Não vai. Isso é revanchismo. Mas, gente, Isso O é Bolsonaro podia. e levar o Bolsonaro não é. Não, Também eu acho que- é, não, mas- o Bolsonaro mas tá errado, eu- Toninho. Não, tá errado. O Bolsonaro tem pelo que ganhar amor no de dia Deus. 2, dia 3 e por aí lá. Ô Wagner, eu já falei isso aqui algumas vezes. Agora, acabou. Esquece Bolsonaro. Cria um novo líder, Tarcísio, Zema, e esquece o Bolsonaro. O Peraí. Bolsonaro é passado Peraí, no nosso não país. foge do assunto. AgriShow. Não O deveria. Bolsonaro tá errado. Não deveria estar Não, lá. mas o Bolsonaro levou Ele também. não é mais presidente. Mas É ele a mesma coisa. É ex-presidente. Eu vou- Ele pode ir. Mas Não. quem tem Ele podia. prioridade é o Não, governo. não, pera um Eu vou pouquinho só. convidar, por exemplo, uma coisa simples. Não vamos citar nome aqui, evidentemente. O cara que nós estamos comentando. Dá para convidar ele para vir aqui no lugar do Miguel? Não. Você não vem e o Júnior não vem. Agora, é um bom senso de nós não convidarmos. Ô Wagner, mas pera um pouquinho só. O Bolsonaro, como é brasileiro e que é o bem do país, ele vai no dia 2, dia 3 no show. Perfeito. Dia 4, vai desfilar de cavalo lá. Perfeito. Dia 1, vai o ministro da Vai é mais fazer importante. Vai como Oba, cidadão. Vai como cidadão. Não, como ex-presidente. O mas erro não é da no dia. AgriShow.
Não, né? não na abertura. Dia 2, dia né, 3, João? dia 4, dia Mas 5. o Brasil está polarizado aí. Tá, O mas Brasil está Muito polarizado. Passou a precisa eleição, mas continua acabar, aí. precisa acabar com a palavra bolsonarismo. Precisa acabar com Sim, essa palavra, sim. porque ele não faz mais parte da política. Ele é ex-presidente. Não, mas ele tem força Isso tem que ainda. acabar, mano. Viu? Tem que- Tem pra gente poder ir pra força. frente. Tem Mas força. pra gente ir pra frente, temos Vai que se esquecer tornar ele. inelegível. Vai. Vai se tornar inelegível. Mas ainda tem força. Tem Se deixar, certas dá coisas trabalho. na política que você olha para uma pessoa e fala, mas meu Deus, como é que voto nela? Se for candidato, voto. Ô, Miguel, vem cá, Você mas tem você não acha- exemplos você não acha- muito Pera um pouquinho próximos. só. Você não acha que o Bolsonaro acordou o lado patriota nosso? Não, Não. não acho. Desculpa, não acho. Porque ele se apossou de instituições públicas como se fosse campanha dele. Por exemplo, bandeira. Eu não acho que está certo. Também não. O cara com a bandeira... Mas queimaram a bandeira nossa quantas vezes, ninguém falou nada. Não. O Miguel, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não pode se apropriar das instituições, bandeira, o que mais? Brasão, Congresso, brasão. Não é? segurança Viu? pública. São Polícia, coisas exército meu. institucionais. Meu exército. Desculpa, eu não sou petista, não sou bolsonarista, mas veja, o cara com a bandeira Eu tenho bom senso. brasileira, eu sou bolsonarista, mas não é. E o outro que é brasileiro, ele não está com a bandeira. Então, eu acho que o erro dele foi querer pegar esses padrões que nós temos para ser campanha dele. O verde e amarelo não é campanha dele. Você veja que na Copa do Mundo, ele já havia perdido a eleição. Os brasileiros não podiam usar a camisa verde e amarela que achavam que era do Bolsonaro lá. Muitos deixaram de usar. Então, porque, Xará, essa eleição, a eleição de 2018 ganhou o antipetismo. Agora foi Ganhou o a facada. a facada e o antipetismo. Agora foi o antipetismo e o antibolsonarismo. Porque a coisa ficou polarizada. E muito polarizada. Tanto que ganhou por 2 milhões de votos num colégio eleitoral de 120, 130 milhões de pessoas. Essa divulgação das imagens do Palácio agora, mas esse boato, ou é fake news, ou é boato, ou é conversa fiada, que vem mais informação sobre a eleição nossa. Você acha que muda o cenário nosso? Vai tumultuar mais ainda? Qual cenário? Na política. Da onde? Mas tu não está falando que, por causa do que o Lula falou bobagem do dólar, Sim. na China, o americano, o Biden, se Não. irritou e soltou as imagens. Xará, o Lula tem 100 dias de governo. Ele tem mais 3 anos e 9 meses. Ou não. Vamos ter Não, esperança nisso. teoricamente. Eu Hã? tenho uma teoria que não aguenta tudo Não, isso. mas teoricamente ele tem. Ele foi eleito para isso. Tem. Foi eleito para isso. Então ele aviso dele termina- Ele está gastando o cacife que ele tinha. Ele está perdendo eleitor, Tá. não é? Muita gente que não votou no Bolsonaro porque era o Bolsonaro, Já sei. hoje fala, não, eu Devia ter anulado. devia ter Eu anulado. não voto no Bolsonaro. Então eu vou votar no A Lula. Isso. verdade é uma só. Nós somos muito incompetentes de não criar uma terceira via. Essa é a verdade. Nós somos incompetentes de não criar uma terceira via. O Bolsonaro não era meu. Toninho, CPI, então, fica com medo de relator. posso historiar uma coisa para você rapidamente? A Valé teve 2 políticos que, com as suas atitudes, eles não deixaram criar uma terceira via. Até que eu saí candidato em 92. O Dr. Paulinho e o Dr. Fernando foram políticos que dominaram o nosso cenário político de 64 para cá. Então, outras pessoas poderiam ter aparecido para ser uma outra via. João Lima, Cezinha Cruz eram vereadores, Dr. Lourenço, eram vereadores que eram políticos que estavam aparecendo, mas foram sendo dominados por líderes, ótimos líderes, não são pessoas boas, são ótimas pessoas. Porém,
Quando o doutor Fernando cansou e o doutor Paulinho foi ser deputado federal, eu fui o primeiro candidato que apareci. Você entendeu? Porque o doutor Fernando já tinha sido 14 anos prefeito. Não é? E o doutor Paulinho já havia sido vereador, prefeito, presidente da Câmara, e aí ele era deputado federal que entrou no lugar do Ulisses Guimarães. Então, às vezes, líderes sufocam vertentes políticas. Não é? Agora, podia ser Simone Tebet, era ótimo, qualquer um que fosse, mas a eleição estava centralizada e polarizada entre Bolsonaro e Lula. Os outros eram figurantes. Ninguém fez, nem ameaçou os dois. Se o Lula não saísse candidato, teria outra pessoa para sair? Não, o Miguel está dizendo, não teve criação. Não tem liderança. A gente não está criando líderes. Né? Júnior, você acompanha há muito tempo. Quantos líderes apareceram mesmo na Câmara? Olha aí, quantos anos você trabalhou lá. Veja se surgiu algum líder. Aqui tem o Jocelir, que é um líder. Depois dele, o Poio foi prefeito. O Wagner Bruno foi prefeito. O Barquete foi prefeito. O Jô foi o primeiro prefeito na história de Avaré que se reelegeu na reeleição. Quais são os líderes que estão aparecendo hoje? Então, se nós tivéssemos uma eleição hoje. Hoje. Quem? Pois é. Tá perdido. Não é? Então, às vezes, lideranças mais fortes sufocam vertentes mais novas. É porque você investe no cara que é mais forte, né? Sim. Não é isso. Mas é ordem natural, né? Sim. É ordem natural. Não, mas é ordem natural, mas também você tem que antever isso no futuro, né? Assim, eu sou o cara, só que eu vou ter a coisa, agora eu vou investir no outro para fazer o outro, não eu querer ficar até acabar o meu negócio gás. chamado ego. Mas você investe essa imagem de semelhança, né? É complicado. O Biden, com 80 anos, se lançou candidato. Não, vai ser reeleição agora. Vai ser. Mas ele não ganha. Não. Ele não ganha. Você entendeu? Mas o Biden aconteceu um acidente, né? Colocaram ele porque ele ia perder. Aí apareceu a pandemia. Não, Toninho. Né? Não. O Biden liderou as pesquisas desde o primeiro momento que ele saiu candidato. Eu apostei com o doutor Eduardo no Biden e ele apostou no Trump, nós apostamos uma garrafa de vinho. O Biden, ele era líder em todas as pesquisas, na maioria dos estados, em todas as pesquisas. O Trump tinha um determinado número de delegados e ele não passou daquilo. Então o Biden, ele não entrou para perder. Quando ele entrou, porque o Trump, ele não foi o prefeito da América First, que ele achou. Então o Biden liderou as pesquisas do primeiro ao último momento nos Estados Unidos. Você tinha que acompanhar as pesquisas. E pesquisas, desculpa, precisa saber ler. Então, nós apostamos isso por brincadeira, não é? Mas, na verdade, ele só confirmou o que todas as pesquisas falaram dele desde o primeiro momento em que ele mas foi muito apertado, né? Não, mas não tem eleição fácil em lugar nenhum hoje. Foi muito apertado. Não é? E o Trump é apoiado pela Fox News. E se o Trump ganhasse, também não seria nenhum condenado. Pois é, que foi condenado. Não, fez um acordo, agora, né, fez um acordo para não ser condenado. Vai pagar 800 bi porque disse que as urnas eletrônicas eram fajutas. Fake news. Né? Fake news. É isso. E falando em fake news, nós temos uma pessoa aqui na mesa que tem pós-doutorado em fake news. Se bem que a última do grupo é sua, hein? Não. É de quem passou, mas a história a última do grupo é sua. A história é verdadeira ou não? Você vai dar o nome do grupo? Vai pôr o nome na mesa ou não? Não. É unanimidade. A última do grupo não é fake news. É que você não tem onde me pegar, você quer pegar naquilo lá. Não, mas aquilo lá foi de quem passou. E a história?
É fake news? Não importa. Você falou que era de um lugar e era falso. E outra coisa, você tem que saber o que Tá na pauta Você precisa isso ter aí? humildade. Tá na pauta isso? Você precisa ter humildade. Você precisa ter humildade para reconhecer que você errou e Não pedir tem, desculpa. Concordo. Pessoal, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo. Vamos deixar aí pro Dr. Miguel fazer as considerações finais. O Dr. Miguel é ele, viu? Não vai querer se aventurar aí. Você fala com fake news comigo. Bom, eu agradeço muito ao convite. Aqui debater numa mesa com o Júnior, o Toninho, o Xará e o Wagner. Agradeço. Espero ter contribuído com alguma coisa. Espero não ter falado muita bobagem, mas eu falei o que eu penso, como eu me comporto, não é? E achei muito interessante, muito sadia. Eu acho que as discussões e os debates só nos faz crescer em todos os sentidos. E eu me coloco à sua disposição quando você entender que Vamos eu combinar possa outras vezes, vir. com certeza. Eu venho com prazer porque são pessoas. Até porque as suas muito falas, ilustres. se você for pegar todos os programas, tem alguém aqui que parece uma graia no programa, não para de falar. Você fala, o cara, ele não concorda com o que você falou. Você pode assistir o programa, o cara tá assim, ó, ele não concorda, mas não abriu a boca. Tá falando do seu. Pessoal, até a próxima semana.